12/6/2020. Quer dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês. Fé em Deus, em breve aí estaremos aí nos reunindo de novo, depois que toda essa crise dessa pandemia passar. Estaremos todos aí em sala de aula. Mas enquanto lá, vamos ter as nossas aulinhas por aqui, certo? Então, começando a nossa aula, certo? Vocês estão vendo essa tela aí, galerinha? Vocês estão vendo essa tela? Aí, ó, pense e responda. Responda as questões do caderno. Respondam para mim aí, por favor, aí, ó, com um sim aqui no chat. Sim, professor, estou vendo essa tela aqui. Estão conseguindo me ouvir bem? Por gentileza, alguém me responde. Ok? Sim? Estão me ouvindo bem? Então, vamos começar. Galerinha, seguinte aqui, ó. Essa aula na aula passada, a gente estudou fração. Começamos a entender o que era fração. Aprendemos aí a identificar, a fazer a representação de uma fração, certo? E aí eu lembro o seguinte, né, que, por exemplo, aqui, ó, eu falei, o primeiro exemplo que eu dei foi, deixa eu ver aqui, eu acho que para cá. Vou colocar aqui, ó, o primeiro exemplo que eu comecei a falar em aula, eu pedi para a gente imaginar uma tira, não foi, ó, uma tira de papel branco, certo? E aí, fiz essa tira de papel branco. Essa tira de papel branco, certo? Eu chamava ela de quê? De um inteiro. Um inteiro, porque ela está inteira, certo? E aí eu pegava e fazia o seguinte aqui, ó. Quer ver? Ó, vou selecionar isso daqui, ó, essa mesma tira, certo? Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V e selecionei a mesma tira aí, ó. Peguei a mesma tira de papel. E aí eu peguei essa tira de papel e fiz várias repartições dela. Fui lá com a minha tesoura, cortei ela em uma parte, certo? Cortei ela em outra parte, e aqui tá bom. Cortei ela nessas partes. E aí eu dizia o seguinte, ó, que a parte de cima, representa o quê? A parte inteira, certo? E aí eu vinha e pintava, né? Cara, deixa eu pegar o meu balde de tinta aqui, ó. Vou pegar o meu balde de tinta aqui, certo? Pegar a tinta rosa e pintar aqui, ó. Peguei duas partes dessas aí. Então, fui lá com o meu balde de tinta e falei, ó, vou precisar, no caso aí, de duas, certo? Então, aqui tem uma divisão. Vou dividir em duas partes. E aí eu dizia o seguinte, ó, que um inteiro eu representava pelo número 1, por quê? O número 1 representa a tira toda. Opa, escrevi errado. Certo? A gente começa pela parte de baixo, desculpa. Então, eu colocava esse traço, e a parte de baixo representa quantas divisões a gente realizou. Por exemplo, eu peguei essa tira inteira e dividi ela em quantas partes? Eu dividi ela em 1, 2, 3, 4, 5. Então, a parte de baixo significa em quantos pedaços, em quantas quantidades, em quantas partes foi dividida a minha tira. A minha tira foi dividida em 5 partes. Mas dessa minha tira toda aqui, ó, eu estou utilizando quantas partes? Então, a parte que eu estou utilizando é a parte que está em rosa. Então, a parte que está em rosa é quanto? 2 tiras. Então, isso daqui representa a parte que está em rosa pintada. Eu também poderia perguntar o seguinte, ó, qual foi a parte que eu estou utilizando? A parte que eu estou utilizando é a que está em rosa. Mas também eu poderia fazer assim, ó, qual é a parte que eu não estou utilizando? Tem quantos pedaços? Então, eu vinha lá, ó, escrevi o 5, e a parte que eu não estou utilizando é o quê? 3, 4, 5. São o quê? 3 partes. 1, 2, 3. E escreveria assim, ó, 3/5. Então, essa daqui é a parte que eu estou utilizando, que seria essa parte aqui, e essa outra aqui, a parte que eu não estou utilizando. E aí, explicado isso, né, eu volto aqui para esse primeiro exemplozinho aí que eu vou trazer para vocês, que é de comparações de frações. Então, o objetivo de hoje é verificar quais frações são maiores, quais frações são menores, quais frações que têm representações iguais, e daí por diante. Então, ó, ele diz, ó, todas as pizzas são do mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Então, olha só, eu tenho 5 pizzas,
certo? E essas 5 pizzas, elas foram repartidas, certo? Elas foram repartidas em 5 partes. E aí ele faz aí a primeira pergunta, a letra A aqui, ó, ele perguntou: represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Então, ele quer saber as partes que sobrou de cada pizza. Então, eu vou vir bem aqui, ó, e reescrever a minha letra A. Por exemplo, essa primeira pizza aqui, ó, eu vou colocar um traço, ela foi dividida em quantos pedaços? Em 5. Em 5 pedaços. Dos 5 pedaços, sobraram quanto? Sobraram 1. Então, a pizza aqui é da primeira pizza. Sobrou 1/5 da pizza, ou seja, sobrou um pedaço de 5. Sobrou um pedaço de 5. Indo para a pizza número 2. E aí, no exercício, ele diz o seguinte, ó. São do mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Então, sempre no meu denominador, certo, vai ser o quê? O 5, porque foi dividido em 5 partes. Agora, analisando essa segunda pizza aqui, ó. Quantas partes que sobrou? Sobrou 1, 2. Então, sobrou 2/5 de pizza. Bem aí. A terceira também foi dividida aí, ó, em 5 partes, certo? Mas sobrou quantas partes? 1, 2, 3. Então, sobrou o quê? 3/5 da minha pizza. Ou seja, sobrou 3 pedaços de 5. Indo para outra aqui, ó. Ela também foi dividida em 5 partes. E embaixo, na parte de baixo aqui, ó, quantas partes o inteiro aqui, ó, ela foi dividida. Então, foi dividida em 5. Sobrou quantas? 1, 2, 3, 4. Então, sobrou 4 pedaços de 5. Sobrou 4 pedaços de 5. E a última pizza, como é que eu represento? Ela foi dividida em 5 partes também, em 5 partes, mas sobrou quantos pedaços? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5. Essa pizza, ela está inteira, ela não foi dividida, né? Ninguém comeu nada dessa pizza aqui, ó. Então, sobrou 5 de 5. Então, a letra A são essas. Represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Aí, na letra B, essa daqui, ó, ele fala outra coisa. Observando a pizza, ordene as frações da menor para a maior. Da menor para a maior. Como é que eu vou ordenar isso? Da maior para a menor. Ele já está ordenado, né? Ele já está ordenado. Então, ele quer aí, ó, da menor para a maior. Qual é a menor pizza? Aqui tem só um pedaço. Então, o primeiro pedaço vai ser 1/5. Qual é a que tem um segundo menor pedaço? Essa daqui. Por quê? Porque sobrou 2/5. Qual é a terceira maior? Essa daqui, ó. Por quê? Porque sobrou 3 pedaços. Então, sobrou 3/5. Qual é a quarta maior? É essa. Por quê? Porque sobrou 4 pedaços. 4 pedaços de 5. E aqui, né, a maior, que ela está intacta, ela está inteira, sobrou 5 pedaços de 5. Facinho, né? Facinho, bem tranquilo, né? Agora, olha só, acompanha aqui, ó. Acompanhe aqui. Nessa questão número 2, ele diz o seguinte, ó. Em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada. Então, eu vou analisar a primeira, ó. Eu vou analisar a primeira, vou analisar a segunda, vou analisar a terceira, a quarta e a quinta. Todos esses círculos aqui, certo? Todos esses círculos, ele está dividido em formas diferentes. Eles estão sendo divididos em formas diferentes. Por exemplo, o meu círculo número 1, ele foi dividido como? Ele foi dividido em 2 partes. Por isso que na parte de baixo, aqui no meu denominador, tem o 2, porque foi dividido em 2 partes. Dessas 2 partes, ele utilizou quantas? Apenas quantas? Apenas uma. Então, que é a parte de verde. Então, ele utilizou uma parte de 2 divisões que eu fiz no meu círculo. Agora, olha só, esse outro círculo aqui, ó, também está metade pintado. Então, é um círculo, ele foi dividido em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. Foi dividido em 4 partes. Eu utilizei quantas partes de 4? Eu utilizei 2 partes de 4 que foi dividido. Mas isso daqui também significa o quê? Metade. Olha só, 1 não é metade, ou, quer dizer, metade de 1, certo? Não é 1 dividido por 2? Então, olha só, nesse daqui eu fui dividido em 4 partes. E peguei o quê? Metade. Peguei 2 partes.
Então, isso daqui também representa, no caso, metade. Aqui também, ó. Só que nesse caso aqui, eu dividi em quantas partes? Em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6 partes, quantas partes eu utilizei? Metade. Eu utilizei 1, 2, 3. Eu peguei 3 partes de 6. Ou seja, eu peguei metade das 6 repartições que eu realizei. Indo para esse próximo aqui, ó. Esse próximo eu dividi esse círculo em 8 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Dessas 8 partes, eu peguei quantas? Peguei 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu peguei metade. Eu peguei, né? Se foi dividido em 8, metade de 8 é 4. Então, eu utilizei metade, certo? Nesse último aqui, ó, eu dividi em 10 partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi em 10 partes. Dessas 10 partes, eu peguei quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Peguei metade de 10. E aí ele fala, ó, usando maior, menor ou igual, compare as frações indicadas. Ele quer que eu faça comparações. Ele quer que eu compare 1 sobre 2, 2 quartos, no caso aqui, ó, 3 sextos, ele quer que eu compare 4 oitavos e, por último, 5 décimos. Ele quer que eu use, no caso, o sinal de maior ou de menor. Por exemplo, turma, eu posso dizer aqui, ó, que 1 sobre 2, né, metade, meio, ele é maior, igual ou, no caso, menor que 2 quartos. Aí eu queria que alguém ligasse o microfone, por gentileza, e me respondesse isso daí. Qual que é maior, qual que é menor, ou essas frações, elas são iguais, elas representam... Elas são iguais. São todas iguais, não são? Alguém discorda? Todo mundo concorda? Se é igual, se é menor. E aí, essas frações aqui? Olha só, a única coisa que muda são as repartições. Que essa eu dividi em 2, essa eu dividi em 4, essa em 6, essa em 8 e essa em 10. A única coisa que muda é isso, que eu dividi em partes diferentes. Mas por mais que eu tenha dividido em partes diferentes, isso significa a mesma coisa. Por quê? Porque tudo está representando o quê? Metade. Isso daqui é metade. 2 é metade de 4. 3 é metade de 6. 4 é metade de 8. 5 é metade de 10. Isso daqui representa metade. E se a gente for verificar visualmente, por meio aqui dessas figuras geométricas, olha só, isso daqui é metade do círculo. A parte pintada também é metade do círculo. Essa daqui, ó, por mais que tenha 6 subdivisões, também é o quê? Metade do círculo. Essa daqui, ó, por mais que tenha 8 subdivisões, 8 partes, também representa o quê? Metade do círculo. Esse daqui também, ó, por mais que tenha 10 divisões, representa o quê? Metade. Tudo é metade. Só muda o quê? As subdivisões, que é 10, 8, 6, 4 e 2. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 1 sobre 2 é igual a 2 quartos. 2 quartos é igual a 3 sextos. E 3 sextos é igual a 4 oitavos. E eu posso dizer que 4 oitavos é igual a 5 décimos. Então, tudo isso daqui representa coisas, fatos, objetos que têm a mesma quantidade. Belezinha, galera? Tranquilo? Todo mundo conseguiu entender isso daí? Deixa eu voltar aqui. Me respondam aí, turminha. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim ou não? Deixa eu colocar aqui, ó, a pergunta. Sim ou não? Entenderam? Perfeitamente? Alguém quer que eu explique alguma coisa novamente? Não. Tranquilo, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Agora, olha só, essa representação aí. Eu estou fazendo essa representação aí, certo? E nessa representação eu tenho aí círculos, certo? São círculos aí iguais, né? São 5 círculos aí, 5 discos aí de mesmo tamanho, e eles estão divididos aí em partes, no caso, diferentes, certo? Apesar de ter o mesmo tamanho, eles foram divididos aí em partes diferentes, certo? Então, em partes diferentes. E aí ele diz o seguinte, ó, eu vou analisar agora o disco C. Olha só o disco C. O disco C, ele foi dividido em 4 partes. Em 4 partes.
Ele foi dividido em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. E ele fala o seguinte, ó, são necessárias 2 partes do disco C para cobrir exatamente uma parte do disco A. Olha só, pessoal, olha o disco A. O disco A, ele foi dividido em 2 partes, certo? Olha só, em 2 partes aqui, ó. Metade, uma banda para cada lado. E ele diz que para cobrir uma metade desse disco aqui, ó, eu preciso de quê? De 2 partes de quem? Do meu disco C. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 1 sobre 2, eu posso dizer que 1 sobre 2, que metade desse disco corresponde a 1/4 mais 1/4. Olha só, corresponde mais 1/4 mais 1/4. Vocês concordam com isso? E olha só, para cobrir metade do disco A, eu tenho que usar 2 partes do meu disco C. Então, eu posso dizer que 1 sobre 2 é igual às 2 partes de quem? Do meu disco A. Tranquilo? Agora, olha só essa outra aqui, ó. Uma parte do disco D não é suficiente para cobrir uma parte do disco B. Então, eu vou olhar o disco D, ó. Tá vendo o disco D? Certo? Eu vou pegar o disco D e vou fazer o seguinte, ó. Vou desenhar uma parte dele, ó. Vou cobrir uma parte dele, que é essa daqui. Eu cobri uma parte aí do meu disco D. E ele fala, ó, uma parte do meu disco D não é suficiente para cobrir uma parte do meu disco B. Agora, olha o tamanho da minha parte do meu disco B. Uma parte dele. Então, olha só, tá vendo? Que uma parte do meu disco D não consegue cobrar essa parte do meu disco B. Então, sabe o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a parte aqui, ó, esse 1/3 é maior do que quem? Maior do que 1/6. Por que que 1/3 é maior do que 1/6? Porque eu não consigo cobrir completamente uma parte do meu disco B apenas com uma parte do meu disco D. Então, eu posso escrever assim, ó, que 1/3 é maior do que 1/6. Vocês concordam com isso? Que 1/3 é maior do que 1/6? A gente consegue ver, ó, olha o tamanho de 1/3. Olha o tamanhozinho de 1/6. Então, 1/3 é maior do que 1/6. E aí ele fala assim, ó, quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária, que representa, por exemplo. Então, ele fala, quanto maior, certo? Quanto maior é a parte, tá vendo? Ó? A parte ó, foi dividida em 2 partes, 3 partes, 4 partes. Quanto maior for a parte, certo? Menor é o denominador da fração unitária que representa, que a representa. Mas isso é bem óbvio se a gente for parar, né? Olha só, quanto maior a parte, menor vai ser o denominador. Por quê? Porque o denominador vai ser pequeno. Porque, olha só, eu peguei essa parte e dividi em 2. Então, o meu denominador foi quem? 2. Agora, olha só, eu peguei aqui essa outra parte e dividi ela em quanto? Em 3. Em 3 pedaços. Então, aqui vai ser menor. Então, eu peguei essa parte aqui, ó, e dividi ela em 4 partes. Então, quando eu divido ela em 4 partes, cada um fica com o quê? Com uma partezinha menor. E assim sucessivamente. Então, se a minha parte, né, se a minha representação, no caso aí, é grande, então a minha fração ela vai ser maior. Então, observa bem, eu posso dizer o seguinte, ó, que uma parte aqui, ó, que uma parte do meu disco A é maior, certo, do que uma parte do meu disco B. O meu disco B, certo, uma parte dele, né, 1/3 aqui, uma parte dele, é maior do que uma parte do meu disco C. É maior do que uma parte do meu disco C. E eu vou dizer que uma parte do meu disco C é maior do que uma parte do meu disco D. Olha só, 1/4 é maior do que 1/6, tá vendo? 1/4, uma parte é maior do que 1/6. E eu posso dizer o seguinte, que 1/6, que essa partezinha aqui que eu pintei, ó, que essa parte que eu pintei, certo? Ela é maior do que quem? Maior do que essa outra parte aqui, ó. Então, eu vou dizer que 1/6 é maior do que 1/8. Exatamente isso que eu estou querendo dizer. Certo? Que foi essa representação aqui. Agora, veja bem, uma parte do disco C cobre uma parte do disco E ainda sobra. Então, ele fala, uma parte do meu disco C cobre, no caso aqui, ó, uma parte do meu disco E, cobre uma parte. Então, se eu pegar aqui, ó, esse 1/4, vim com a tesoura aqui, ó, copiei e colei.
Copiei. Olha só o que eu vou tentar fazer. Olha só, vamos ver se dá certo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Ctrl C, Ctrl V. Agora, olha só. Ó, deu certo. Nem sabia que ia dar. Mas deu certo? Deu certo. Agora vamos ler de novo, ó. Uma parte do meu disco C. Qual é a parte do meu disco C? Que eu acabei de cortar aqui, ó, de amarelo. Né? Uma parte do disco C cobre uma parte do meu disco E. Olha só, cobriu uma parte do meu disco E e ainda sobrou, né? Uma parte do meu disco C cobrou uma parte, tá vendo? Então, olha só, se eu for fazer essa comparação aqui, ó, deixa eu pegar minha super, mega, ultra borracha aqui e apagar tudo isso, certo? Vou apagar tudo isso. Vocês concordam comigo aqui, ó, que esse 1/4 que eu copiei e colei, esse 1/4, certo? Ele é igual, né? A duas partes aqui, ó, ele é igual 1/8 mais 1/8, então eu posso fazer, ó, igual 1/8 mais 1/8. Então eu posso dizer que 1/4 é igual a 1/8 mais 1/8. E aqui ele faz o processo inverso, ó. Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que representa. Então, aqui ele escreveu em ordem decrescente. 1/8 é menor do que 1/6, que é menor do que 1/4, que é menor do que 1/3, que é menor a meio. Tranquilo? Certo? Agora, deixa eu voltar aqui no chat e ver se alguém tem alguma dúvida. Respondam, por gentileza, aí com sim ou com não, se vocês estão entendendo. Estão conseguindo compreender, turma? O Cauê diz que sim, Yasmin sim, Luiz Felipe também, João Miguel, Camille, Vitória. Então tá tudo certo. Perfeito, então, né? Então vamos avançar aqui mais aqui, ó. Aqui eu fiz a comparação. Aí eu coloquei um exemplo dessa comparação bem aí, galerinha. Que exemplo é esse, ó? Comparando duas frações de mesmo, no caso é, ó, de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Então, turminha, observa aí, ó. Eu tenho esses discos aí, ó. Eu tenho 5 discos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu tenho 5 discos aí. Todos eles foram divididos em partes iguais. Então, esse daqui foi dividido em 5 partes. Esse daqui também foi dividido em 5. Esse daqui também foi dividido em 5. Esse em 5 e esse em 5. Só que esse daqui, ó, das 5 partes que eu dividi, ele utilizou apenas uma. Então, eu represento como 1/5. Esse outro aqui, ó, das 5 partes que eu dividi, eu utilizei apenas 2. Então, 2/5. Esse outro aqui, ó, das 5 partes que eu dividi, eu utilizei apenas 3. Então, 3/5. Esse outro aqui, ó, das 5 partes que eu dividi, eu utilizei apenas 4. Então, 4/5. Esse outro aqui, das 5 partes que eu dividi, utilizei todas as 5. Então, 5 sobre 5. 5 dividido para 5, isso daqui é a mesma coisa que 1. Beleza? 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, veja bem. E aí ele diz o seguinte, ó. Comparando duas frações de mesmo denominador, ou seja, denominador é o número de partes, é o que fica embaixo, ó. Todos, né? Comparando duas frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Isso faz sentido? Eu utilizar apenas uma parte ou utilizar duas, quem vai ser maior? 1/5 ou 2/5? Então, aqui eu vejo que 1/5 ele é menor do que 2/5. E aqui a gente consegue ver, ó, 1/5 é essa parte aqui, ó. Certo? 2/5 é o quê? O dobro. Eu estou utilizando o dobro. Ó, o terceiro aqui, ó. 2/5 é menor do que 3/5. Olha só. 2, eu utilizei só essa parte, essa que eu utilizei 1, 2, 3. É maior, a gente consegue ver. 3/5 é menor do que 4/5. A gente olhando consegue observar. Por quê? Porque o numerador 4 é maior do que o numerador 3. Agora, olha só, 4/5 é menor do que 5/5. Por quê? Porque aqui eu utilizo tudo. Aqui eu utilizo apenas 4. Bem facinho isso daí, né? Essa daí foi moleza. Agora, certo? Eu venho aqui para a parte de exercícios, certo? Venho para a parte de exercícios para a gente fixar esse breve conhecimento que nós
no caso aqui, que a gente veio aprendendo, certo? Na questão número 2, ele diz o seguinte: você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura representa a mesma região dessa figura? E aí, galerinha? 2/3 e 4/6 de uma figura representa, no caso aí, a mesma figura? A gente pode fazer um desenho disso. Vamos desenhar? Olha só, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar e vou desenhar uma tira. Faz de conta que eu desenhei essa tira, certo? Eu desenhei essa tira, certo? E essa tira, eu vou desenhar primeiro essa daqui, ó. 2, isso daqui vai ser a representação de 2/3, certo? A representação de 2/3. Essa outra tira que eu vou colocar aqui, ó, olha só, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, não funcionou. Espera aí, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Espera aí, tá falhando. Agora vai. Ctrl C e um Ctrl V. Falhou de novo. Estou com um probleminha técnico aqui. Ctrl C e Ctrl V. Agora foi. Certo? Ó, peguei a mesma tira. Certo? Essa tira aqui de baixo, ela vai representar aqui, ó, 4/6. Ela vai representar 4/6. Então, essa daqui representa 2/3. Eu vou pegar essa figura e vou dividir ela em quantas partes? Em 3. Então, eu vou dividir aqui, ó, em 1, 2. Então, vai ser 1, 2, 3. E aqui eu vou apagar aquele 1 que eu fiz aqui dentro, certo? Então, aqui eu vou apagar, ó. Apagado. Beleza? Então, olha só. Eu peguei uma tira, dividi ela em 3 partes. Dessas 3 partes, eu vou utilizar quanto? 2. Então, eu vou pegar minha lata de tinta aqui e vou pintar aqui, ó. Pam, pam. Utilizei 2 partes de 3. Certo? 2 partes de 3. Agora, eu vou fazer o desenho dessa outra aqui, ó. Eu dividi ela em 6 partes. Certo? Eu dividi ela em 6 partes. Então, olha só. Então, vai ser uma parte aqui, certo? Vê se vocês concordam comigo, ó. Uma parte aqui, certo? E eu desenhei de rosa, vou desenhar de azul, depois eu pinto de rosa. Então, eu vou desenhar essa primeira parte aqui, vou voltar aqui mais um pouquinho, ó. Uma parte, certo? No caso aqui, ó, outra parte aqui, então já foi 1, 2. Então, vai ser aqui, ó, 3, 4. Então, ó, 1, eu tenho que voltar, que não pode ficar aberto, turma, aqui, ó. Se ficar aberto, na hora que eu for pintar, dá erro. Então, 1, aí 2, 3, 4, 5 e 6. Ficou um pouco longe. E eu vou ter que apagar novamente, porque não pode ficar esse buraco aqui, ó. Certo? 5 e, por último, 6. Certo? E aí eu utilizei quantas partes? Utilizei, no caso aí, 4. Não, mas só que eu dividi errado, né, turma? Porque tem que ser a divisão até lá o final. Estou dividindo errado. Então, ó, foi 1, no caso aí, ó, 2, 3, 4, 5, agora 6, né? Vamos ver se tem 6 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim, agora deu certo. Agora, olha só, dessas 6 partes que eu dividi, essa tira, eu utilizei quantas? Utilizei 6. Eu dividi ela em 6 partes. Dessas 6 partes que eu fiz as divisões, eu utilizei quanto? 4. Agora eu vou lá pintar, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, pegar agora o vermelho, ó. 1, 2 e aqui, 4. Peguei 4 partes. E ele pergunta, ó, você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura representam a mesma região da figura? E aí, turma, representa a mesma região? Olha só, se eu vim com a tesoura aqui, ó, se eu vim com a tesoura, eu vou cortar. Opa, minha caneta aqui ficou doida. Se eu vim com a tesoura, certo? Se eu dar um Ctrl Z, esse apaga. Se eu vim com a tesoura, eu vou verificar o seguinte, ó, que essas partes aqui, ó, que eu recortei, apesar de estar torto, turma, mas usa a imaginação, essas duas partes aqui, elas representam a mesma coisa. Elas representam a mesma coisa. Eu posso dizer o seguinte, ó, que 2/3 é igual a 4/6.
A única diferença é o seguinte, a única diferença são o que? As repartições. Porque se ele está dizendo, ó, você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura, essas figuras aqui, elas são o quê? A mesma. A diferença foi o número de repartições. Essa eu reparti em 3, essa eu reparti em 4. Eu vejo que 2/3 ocupa a mesma região que 4/6, apesar do meu desenho estar bem feinho aí, mas representa a mesma parte. Então, essa parte aqui, ó, elas são o quê? Iguais. Então, eu posso dizer que 2/3 é igual a 4/6. Tá bom? Agora, olha só, se eu fazer isso na calculadora, vou pegar minha calculadora aqui. Aqui minha calculadora, certo? Vou pegar minha calculadora aqui. Vou deixar ela até menor. Aqui, ó. Peguei a minha calculadora, tá aqui. Certo? E aí, ó, se eu pegar 2 dividido para 3, veja bem, ó. 2, vou dividir para 3. Certo? Olha só, 2 dividido para 3 dá 0,666666. Certo? Então, anota esse número aí, ó. Então, eu vou deixar assim, ó, que 2 dividido para 6, certo? Vai dar aí 0,6, certo? 0,6. Agora, eu vou pegar aqui, ó, 4 e dividir para 6. Vou apagar, certo? Vou apagar aqui, deixa eu ver. Agora, eu vou pegar 4 e vou dividir para 6. Vou dividir para 6. Vai dar quanto? O mesmo número. Vai dar 0,6. Então, eu posso dizer que 2/3 é igual a 4/6. Galerinha, já é 10h04, me perdi no horário. Eu vou ficando por aqui, não saiam que eu vou realizar a chamada, vou aqui parar a nossa gravação.